Vamos virar a chavinha, vamos para o Clássico Carioca, que terminou empatado 1-1. O Vasco abriu o placar, né? Saiu na frente com o Andrés Rios e depois teve gol do Pedro. Gol de empate do Fluminense já na segunda etapa. Quem vai ter mais trabalho aí pela frente, Marcelo Oliveira ou o Jorginho, hein, Mauro? Boa pergunta, né? O Jorginho agora vai receber o Maxi Lopes, né? Aliás, hoje o Rios fez outra vez gol contra o Fluminense. Foi um brasileiro do ano passado, voltou a marcar. Tá com um cara que vai demorar para entrar em forma. Tá na forma, digamos assim. Tá com forma de quem vai demorar. Tá com cara, literalmente, de quem vai demorar. Uma cara ali. Ele vai levar um tempinho, né? E é um jogador que não vinha jogando tanto lá na Itália. Ele fez 4 gols nas 2 últimas temporadas por 2 clubes diferentes, Torino e Udinese, mas também não era titular. Os filhos dele ficaram lá na Itália com o Icardi e com a Vandanara. Né? Ele voltou para cá, vai sentir saudade das crianças. Não dá para entender a piada, né? Porque ele sabe, ele é o cara que o Icardi furou o olho lá, e por isso o Icardi não joga na seleção da Argentina. Os jogadores detestam ele. É importante contextualizar. O Maxi Lopes é esse jogador que passou por essa situação que teve grande repercussão. Ele é um bom jogador, jogou no Grêmio, estava desde 2010 na Itália, vai ter que passar por toda uma adaptação. Não sei se ele aguenta o tranco para jogar direto, 34 anos, vários jogos. Ele não vinha jogando tão regularmente lá no futebol italiano. Pode ajudar, de repente, mais adiante dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje jogou bem igual. Acho que o empate foi até justo. Não tivemos a presença do Rato, pelo menos não foi flagrado hoje. É verdade. Ele é um grande personagem. Tinha um torcedor do Fluminense, estava vendo lá na redação com o Léo, de máscara de rato. Genial. Quer dizer, eu acho que me desculpe, mas pô, essa brincadeira... Olha, primeiro, eu não tenho essa frescura. Nossa, um rato no campo. Tem rato no campo. Será que na Allianz Arena não tem nenhum rato naqueles esgotos lá da Alemanha? Paris tem rato pra chuca. Tem. Não tinha rato nenhum lá na Champs-Élysées agora, comemorando o título mundial da FIFA. Tinha um monte de rato. Rato de boina. Ratos humanos e ratos. Né? Roedores, de verdade. Nova York tem rato pra burro também. Quer dizer, por que não pode ter rato em São Januário? Que teve uma coisa, nossa, um rato. Nossa, um rato. O Rio de Janeiro tem rato, São Paulo tem rato, Belo Horizonte tem rato, tudo tem rato. O rato entrou no campo, um rato um pouco mais ousado, serelepe. Você viu adentrar o gramado? Né? Robusto, né? Parecia uma preá. O garoto propaganda, o símbolo da Disney é um rato. Exato, nada contra os ratos, muito pelo contrário. Então, hoje ele não apareceu, ele não foi visto, né? ok, né? Você foi visto, ele não foi visto. Eu acho o resultado justo e me chama a atenção, ontem teve uma situação no jogo Flamengo-São Paulo, né? Que acho compreensível, né? O Uribe teve uma oportunidade num contra-ataque e podia chutar cruzado, não chutou, tentou o Guerreiro. Acho que é típico do jogador que está chegando, meio frio, aí vê o cara que é mais antigo de casa, tenta fazer o passe, um erro, tinha que ter chutado. A jogada não foi igual, mas o desfecho, a posição é parecido. O gol do empate do Pedro é meio ali de lado também, né? E ele briga pela bola e faz o 7º gol dele no campeonato, no artilheiro. O Fluminense tem 15 gols, ele fez 7 gols, deu 2 assistências. Ele tem 70 jogos no Fluminense, 22 gols, sendo que várias vezes vindo do banco, antes de virar titular com a vida do Henrique Dourado. 9 passes para gol. Em 2018, ele fez 31 jogos e 15 gols, 7 assistências. Ele tem praticamente meio gol por jogo, jogando numa equipe que não é uma das mais fortes. O Fluminense tem um elenco modesto hoje, com muitos jogadores jovens como ele. E esse menino, ele teve assim, números muito bons na base. Ele era a grande joia do Fluminense, mas demorou um pouco a engrenar. É até importante entender isso, como às vezes é importante a paciência. Foi bom ter o Dourado ali no ano passado, porque ele trava às vezes. Mas no momento que foi vendido o jogador, nem o Fluminense, quando vendeu o Dourado, imaginava que o Pedro fosse dar essa resposta. Ele hoje deu um ponto pro Fluminense de novo. Contra o São Paulo também foi ele que fez o gol no final. Exatamente. Então é aquele atacante que, embora jovem, né, faz gol de cabeça, prepara, faz o pivô e atacante que eu gosto desse. Faz gol. 9 que mete gol e dá passe para gol também. Participa da jogada. Não é um jogador de estilo muito clássico, é um centroavante bem típico, mas tem recursos, é muito novo. Daqueles caras que a gente fala, jogador que vai te entregar pontos. Né? Exato, entrega pontos. Hoje entregou mais um. Fabiano, é um jogador que entregava pontos todo jogo. E ficou fora só de um jogo até agora no campeonato, né? Então é um jogador que vale a pena prestar atenção, vai ser difícil esse buraco, daqui a pouco vai vir o mercado internacional atrás dele com toda certeza. E hoje foi assim, porque o Fluminense já merecia ter empatado, tinha perdido uma chance dupla, né, instantes antes. Primeiro praticamente na sequência do lance. Martin Silva, espetacular. Fez uma defesa incrível, mas aí o Pedro, quando teve a chance, resolveu. Que é o que se espera do centroavante. Você tem a chance ali, amigo, caiu no pé. Às vezes é uma só, vai guardar. E ele foi lá e guardou. O Vasco ficou, como foi o Palmeiras, um gosto amargo, porque estava na frente do placar, mas o Fluminense já merecia empatar àquela altura, né? E a estreia do Marcelo Oliveira, eu acho que você não vê ainda grandes mudanças na forma de jogar, especialmente ele abriu mão dos 3 zagueiros.
né? O Abel vinha jogando com 3 zagueiros, jogou com uma dupla de zagueiros. O Richard vem toda hora de buscar a bola, então acaba às vezes até entrando ali no meio dos zagueiros para trabalhar. Mas já fazia isso antes, o Richard faz esse papel. Mas, de uma forma ou de outra, achei que foi um resultado justo e para o Fluminense ficou melhor ainda pelas circunstâncias do jogo. Né? Você falou do Maxi Lopes, o Fluminense esperando agora o Júnior Dutra, né? Mas parte da transação ali com o Corinthians, né? Mas então, do Douglas. O Júnior Dutra... não é um problema porque o Fluminense já tem o homem-gol, né? Que é o Pedro. Então, mas... quando ele chegou no Corinthians, tem aquela coisa, não, o Corinthians precisa do 9, e a gente explicava que não é 9, não é atacante, não é goleador. Ele mesmo se posicionou assim. Então, acho que é saber o que esperar, cara. É um cara que vai compor o elenco, não precisa ser titular absoluto. Acho que a chegada dele ao Corinthians, porque o Corinthians não tinha ninguém, criou uma expectativa ali sobre ele que não corresponde ao jogador que ele é. Acho que se eu souber usar, colocar um jogo aqui, um jogo ali, acho que pode ajudar. O Fluminense, qualquer ajuda é válida também, né? Você olha pra tabela aqui, 15 pontos, tá? 2 de rebaixamento. É mais provável frequentar essa região da tabela do que regiões mais altas, porque o elenco não oferece muita coisa. Então... Aliás, o Vasco tem 16, são os dois colados. Acho que a realidade, a realidade dos dois é essa. É mais ou menos essa. É isso que o torcedor vai ter que entender durante o Campeonato Brasileiro. A distância que é relevante qual que é a distância aqui para o 17º colocado? Tá segura? Então, beleza, mantenha segura. E qualquer coisa que vier a mais do que isso, depois é lucro, mas tem que ser realista, né? Sem dúvida. O que vocês acharam da estreia do Marcelo Oliveira? Eu achei até que foi melhor do que eu imaginava. Acho que o Marcelo Oliveira é um técnico que nos últimos tempos aí colecionou alguns fracassos relevantes, né? Foi rebaixado com o Coritiba, o último deles. Acho que é um treinador que tem poucos cuidados defensivos sempre. Os times dele são sempre meio loucos, meio... No Galo foi um pouco assim. Ataca e toma contragolpe, assim, briga de rua, né? Como as pessoas dizem. Hoje não foi tanto assim. Não sei se não foi tanto assim porque o Vasco também foi um pouco inoperante ou se mostrou um pouco mais organizado. Até no primeiro tempo achei que foi mais ofensivo que o Vasco. Tava ali, deu um certo abafa, teve alguma chance e tal. Como primeira impressão, eu até gostei. Eu realmente não estava confiando muito nesse começo do trabalho do Marcelo Oliveira. Até porque ele tem muito pouco recurso técnico, né, para explorar. Tem aí o Pedro, que está aparecendo, um bom jogador, mas não tem muito mais do que isso, né? Não é um elenco absolutamente farto. Mas, como primeira impressão, eu não gostei. Eu fiquei mais decepcionado com o Vasco. Acho que o Jorginho já estava lá desde antes da parada da Copa. Acho que o elenco do Vasco tem até um pouco mais para entregar, embora não seja nada do outro mundo. E acho que é um time ainda arrastado, mastigado, amarrado. Acho um time... E hoje, de novo, achei assim... Você acha que o desafio do Marcelo é maior do que o do Jorginho, Jean? Eu estou de acordo com o Tironi em relação à avaliação do elenco. Acho que hoje ele tem... o Marcelo talvez tenha menos material humano ainda do que o Vasco, né? Tanto que a gente está falando da chegada do Júnior Dutra como se isso... O Júnior Dutra chegou ao Corinthians dizendo que não era centroavante e até por isso, em vários momentos, ele foi escalado na sua posição e também não rendeu. Então, acho que não é um jogador sobre o qual você possa ter grande expectativa. Mas é aquilo, eu acho que o torcedor do Fluminense também tem consciência das limitações do elenco e aí, dependendo do que o Marcelo conseguir fazer, pode ser até uma espécie de recomeço para ele. Porque hoje, convenhamos, ele acabou ganhando uma oportunidade num clube de um tamanho que eu não sei se eu achava que ele teria de novo, entendeu? Pelo que ele fez nos últimos grandes clubes pelos quais passou, pela qualidade do trabalho dele nesses últimos grandes clubes pelos quais passou, eu achava sinceramente que ia ser muito difícil ele conseguir um convite para dirigir, por exemplo, um clube do tamanho do Fluminense. Conseguiu. Não é missão das mais fáceis, certamente não é, porque o elenco do Fluminense está longe de ser um elenco recheado de craques. Tem alguns bons jogadores que você pinça ali, e se ele conseguir organizar e conseguir surpreender evidentemente não quer dizer ser o campeão brasileiro, acho que nem ficar no G4 e tal, mas se ele conseguir ficar ali próximo dos times da Libertadores, hoje em dia beliscar uma vaguinha na Libertadores... Não é tão difícil assim, né? Se ele consegue isso, seria, acho que, um feito bem bacana e talvez até uma espécie de recomeço para o Marcelo. Preciso ir para o intervalo, mas só um exercício aqui rápido entre nós. Falando do Pedro, né? O Pedro hoje, ele seria titular no Botafogo, certamente. Ele seria, pegando primeiro o Rio de Janeiro, seria titular no Vasco.
Sim. Seria. Qual seria a condição do Pedro no Flamengo, por exemplo? Ele seria titular. Seria titular no Ele Flamengo. faz gol. Ele faz gol. O Guerreiro titular não faz gol. O O Guerreiro fez 4 gols em um ano. Ah, mas ficou punido. Tá bom, um ano, 19 jogos, 4 gols. E nesses 4 gols, o Flamengo venceu um jogo do Sport. Os outros 3 jogos que ele marcou, não fez gol. Como centroavante é um ótimo pivô, né? Uma coisa impressionante. Custa uma grana, né? Uma grana. O Pedro jogaria fácil. Ele hoje é um jogador melhor que o Dourado. O Dourado joga no Flamengo, é o titular. Ele já é um jogador melhor que o Dourado. O Fluminense teve um upgrade, acho que aí. Ele só não tem o pênalti do Dourado. Que é um negócio que ninguém tem, só ele bate daquele jeito. Né? Se tivesse o kicker, né, de pênalti no futebol, ele não precisa nem entrar em campo. Ficava no banco, entrava, batia a pênalti e voltava. E ia ficar rico fazendo isso, né? Porque é certeza de gol, né? Do jeito que se perde pênalti, os goleiros se aprimoraram muito. Eu acho que ele jogaria... Qual clube brasileiro ele não jogaria? Então, no Corinthians seria titular absoluto. Ou ele não brigaria fortemente para jogar. Titular, Né? Seria titular absoluto no Corinthians. Cruzeiro foi buscar agora o Barco. Cruzeiro. Seria titular no O Cruzeiro. Flamengo foi buscar o Uribe. No Grêmio, joga ele ou o André? Ah, jogaria ele? Joga ele claramente. ou o Damião, o Potker. Tranquilamente ele. É verdade. Tranquilamente ele. Esse é o Você ponto. vai buscando os jogadores aí dos grandes clubes brasileiros. Atlético Mineiro, ele colocava o Pastor no banco? Ah, e aí o Ricardo tem 15 gols no ano, né? Aí a briga é boa. Mas seria um baita reserva melhor ali. que o Denilson. Nossa, Isso, isso. sem dúvida. É verdade. Pelo menos não se empolgaria, né? Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar de Cruzeiro.